Boa tarde a todos e a todas, né? Essa reunião, não sei se vocês receberam um documento que nós postamos, que foi elaborado pela Condicef, pelo Edson Cardone, que é o assessor jurídico, que ele explica muito bem sobre a situação. Vocês acham que há necessidade de ler o documento? Sim. Sim? Hã? Então, abri a Assembleia em primeira chamada, e agora, às 14 horas e 27 minutos, e a segunda chamada com 30 minutos após a primeira chamada. Tá certo? Enquanto isso, a gente lê o documento, e a hora que for 14h30. 15 horas, a gente abre a Assembleia e aí a gente já abre segunda chamada e coloca em votação. Tá ok? Bom, a doutora da Sara. Só para confirmar mais uma vez, pessoal, todo mundo que está aqui entrou até 30/7/2019? Não. Então, quem não entrou está dispensado dessa Assembleia. Porque a Assembleia é para as pessoas que ingressaram na IFCER até 30/7/2019, porque a base de cálculo da insalubridade delas é sobre o salário base. E é isso que a IFCER está querendo retirar deles. Então, quem entrou depois já recebe sobre o salário mínimo, que é isso que eles estão tentando para esses trabalhadores. Então, quem entrou depois não tem necessidade de participar dessa Assembleia. Precisa tentar online. Pode, E isso serve até para quem está online também. pode participar, só não vai poder votar. Não vai poder votar. Vocês podem participar, mas só não poderão votar. Certo? Tem duas pessoas que escreveram aqui na Assembleia Online. Está dando retorno de som, está dando eco. Pode ficar. É engraçado, aqui para mim não está dando. Rodrigo está dando aqui para mim também. Eu acho que é o Alexandre, que também está com o microfone ligado. Então, ou Alexandre, você liga, ou o Alexandre deixa o seu desliga. microfone, deixa só o som. Se eu te ajudo. Deixa só o Pessoal que está presencial consegue me ouvir? Acho que não. Estava contando com essa televisão aqui para ter um som alto. Vou falar perto. Vou ler daqui, que aí dá. Não sei. Estou de frente para a cama. Segura a cama. Então, vamos lá. Vou ler um documento que foi elaborado pela Condicef e ele fala sobre o adicional de salubridade. Adicional de salubridade, de que serve uma ação judicial que determina exatamente o que pretendem o TCU e IBSER. Enganou-se redondamente quem comemorou a sentença judicial de 18 de maio de 2025 da Justiça do Trabalho da Paraíba, determinando que
a EBSER se abstenha de alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade dos empregados admitidos até 30 de julho de 2019, sem implementar a PFNI, que garanta a percepção do valor nominal pago atualmente. Lendo com calma, vemos que, com outras palavras, a sentença autoriza a EBSER a alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade dos empregados admitidos até 30 de setembro de 2019, desde que ela implemente a PFNI. Se fosse para conquistar, isso bastaria aceitar o que propõe o TCU-EBSER. Compare-a e confira se não é a mesma coisa que diz o acordo do TCU de 22/11/2023, determinando que a EBSER promova a revisão dos cálculos do adicional de insalubridade devidos aos empregados admitidos até 30 de setembro de 2019, adotando como base de cálculo o salário mínimo vigente e instituindo parcelas fixas de natureza indenizatória, PFNI, não reajustáveis para os empregados afetados com tal alteração. A única diferença é que o TCU determina que a EBSER faça essa alteração por meio de negociação com os empregados, antes de adotar medidas administrativas e ou judiciais necessárias para promover os ajustes no cálculo do referido adicional. E por que o TCU fala em negociação? Porque o cálculo com base no salário base está incorporado ao contrato de trabalho dos empregados admitido até 31 de setembro de 2019. Em princípio, ele só pode ser alterado por negociação coletiva. Aqui está o embrólio jurídico. Esse entendimento de que o cálculo em uso atualmente faz parte inseparável do contrato de trabalho dos admitidos até 2019 é pacífico na Justiça do Trabalho, a qual o TCU não está necessariamente subordinado. Será preciso uma difícil batalha judicial para saber o que vale nesse caso específico: a jurisprudência da Justiça do Trabalho ou o acordo do TCU, validado pela Justiça Federal. Essa é uma das razões pelas quais é prejudicial a sentença da Paraíba, fruto de uma ação judicial precipitada e descoordenada. Conforme já divulgaram em comunicado, todas as entidades nacionais que representam as categorias da EBSER consideram que deve ser rejeitada a proposta da EBSER TCU de alterar a base de cálculo e implantar a PFNI, e que devemos entrar com reclamação pré-processual, mediação no TST. Aqui é importante esclarecer: mediação que queremos é uma coisa dissídio, que sempre evitamos, é outra. No dissídio, o TST dá uma sentença que obriga as partes a cumprirem. Na mediação, o que há são apresentações de argumentos e, eventualmente, de propostas que podem ou não serem aceitas por cada uma das partes. Não perdemos nada indo para uma mediação, mas tendemos a perder muito indo para dissídio, com ou sem greve, porque a decisão sai das mãos da categoria e fica na mão da justiça. As entidades nacionais também defendem a revogação da Resolução 88/2019 e a convocação de um Dia Nacional de Luta para 3 de junho. Tudo isso é o que está sendo submetido à deliberação
nas assembleias que devem ocorrer até o dia 28 de maio. A decisão sobre aceitar ou não a mudança da base de cálculo e a implementação da PFNI, bem como todos os demais pontos, será dos empregados e empregadas. A nota da EBSER, comunicando que ela própria vai ao TST, não altera o calendário sindical, pois a decisão precisa ser adotada pelos próprios trabalhadores atingidos. Ao mesmo tempo, as assessorias jurídicas de todas as entidades já estão trabalhando em cooperação para definir alternativas judiciais, visando a impedir a mudança do cálculo do adicional de insalubridade. Essas ações devem ser ingressadas no momento certo e na forma e conteúdo, sempre a partir de deliberação nas assembleias. Mais do que nunca, a unidade e a coesão de esforços se fazem necessário para enfrentar uma situação complexa para a qual não existe saída fácil. Edson Cardone, diretor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Parlamentares e de Classe da Condicep FENADCEP. Bom, companheiros e companheiras, essa é a carta que a Condicep recomenda, né? Resumindo, ela diz que a gente nós devemos fazer uma mediação e não entrar em si. Né? Eu passar para a doutora, se a doutora quiser fazer algum esclarecimento. Alexandre, posso só pedir perguntar? Porque eu estou meio que intermediando aqui, né? O pessoal do online ficou com dúvida o seguinte. Então, quem é depois de 2019 não vota, doutor? Não vota. Pode participar, mas não vota, né? Por que não votar? Porque essa é uma medida que afeta apenas os empregados que até julho de 2019. Aqueles que entraram posterior a essa data, eles não fazem parte do que foi julgado. Então, não é bom que eles votem, que só aqueles que estão com essa atingidos por essa medida e votam. Só um minutinho. Quem for falar, chega perto aqui, João, do microfone. Bom dia, pessoal. Algumas pessoas deixaram de assinar essa folha aqui, ó. Assim, tem 20... É que alguém foi embora. 29 assinaturas e aqui tem... A lista de presença faça breve e sincera. Pessoal, só um minutinho, pessoal. O pessoal está querendo participar aqui. Usa o chat, pessoal, por favor, porque a gente está sem retorno de áudio. A televisão não está saindo áudio aqui. Então, a gente não está com retorno de áudio, né, de vocês. Se puder usar o chat, a gente agradece. Aqui não está funcionando? Está funcionando, é o retorno de áudio deles. Ele te direciona a câmera, você fala que você está. Você fala que ele te direciona a câmera. Fala o áudio aí. Tem mais o áudio? Para falar que tem. E aí, gente? Põe a cadeira aí. Não, é melhor ela falar mais. Tá tranquila, falando. Aí, beleza, tá bom. Bom, gente, vou só introduzir de uma forma mais resumida o que acontece. Nós temos uma decisão do TCU, que fez uma auditoria, e entende que a EBSER ela tem que pagar o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo para aqueles empregados que também entraram na empresa até julho de 2019. Por quê? Atualmente vocês recebem sobre o salário base. A resolução 88 de 2019, ela revogou o artigo que autorizava a EBSER a pagar essa insalubridade sobre o salário base. E aí foi feita uma auditoria no TCU e ele constatou que vocês estão recebendo sobre o base, quando na verdade não tem autorização para pagar sobre o base. Então eles querem o quê?
pagar sobre o salário mínimo a insalubridade e acrescentar uma parcela fixa remuneratória sobre a diferença. A questão é que essa parcela não é reajustável. Então, a partir do momento que eles fizerem essa alteração, vocês vão sofrer com isso, porque vai mudar a remuneração de vocês brutalmente. Então, assim, o que a CONTSEF e o sindicato também está trazendo para vocês? De que a gente não quer que vocês aceitem nenhum tipo de acordo com a EDSER para que seja feita essa alteração, porque vocês vão perder. Isso aí é uma alteração adesiva ao contrato de trabalho de vocês, entendeu? Então, assim, a assembleia de hoje é para que esses trabalhadores, para que vocês que entraram até julho de 2019, digam se vocês querem aceitar essa proposta, que a EDSER quer acatar do TCU, ou que não. Depois, se vocês responderem que não, aí a gente do sindicato, assessorias jurídicas da CONTSEF, dos demais sindicatos, das entidades sindicais que tem, nós vamos tomar a providência de ajuizar ações coletivas na Justiça do Trabalho, que é a justiça competente para decidir se tem que haver essa alteração mesmo, entendeu? E nós temos fundamentos e argumentos para que não tenha essa alteração para vocês. Então, assim, a gente pensa que não é viável nem negociação coletiva. Por quê? Pode negociar agora e aí no próximo acordo coletivo a gente se tira, entendeu? Então, assim, se for para negociar, vai negociar para quem entrou depois de 2019, não para quem entrou antes. Porque esse pagamento sobre o base, a gente entende que já está incorporado no salário de vocês. Então, não tem que ter essa alteração. Doutora, o pessoal está perguntando o seguinte, recusando a proposta da empresa, todos podem votar pela revogação da resolução 88 ou isso não é objeto da pauta de hoje? Sim, votar contra a resolução, porque foi a resolução que fez a alteração que revogou o artigo que permitia a EDSER pagar sobre o salário base. Então, Ok. sim. Respondido, então, Amaro, beleza. Pode continuar, doutor. Então, gente, a nossa outra recomendação é que vocês não ajuizem ações individuais. Por quê? Na Justiça do Trabalho, a partir do momento que você faz o protocolo de uma ação, vai para determinado juiz. Então, uma pessoa pode ajuizar, a outra vai ajuizar, e pode ser que não caia na mesma vara. E aqui na Justiça do Trabalho, qualquer estado, tem juízes que pensam de formas diferentes. Então, a partir do momento que vocês entram com uma ação individual, ele pode entender que a EDSER tem que cumprir mesmo a decisão do TCU. E isso aí pode ser prejudicial para outras demandas. Por exemplo, para a demanda coletiva que o sindicato vai dar entrada. Por quê? Teve um estado, que foi um documento que o Alexandre leu, que entrou com uma ação coletiva e ele ganhou a mesma coisa que o TCU e a EDSER quer implementar. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, principalmente para aqueles que têm interesse em demandar isso de forma individual, porque dependendo da decisão que vocês tenham no processo individual de vocês, pode prejudicar a decisão do coletivo. Porque aí vocês vão juntar decisões que são negativas. Então, assim, é um momento difícil, é uma situação complexa e que a gente precisa agir com cautela. A gente não vai ficar inerte esperando ter alteração na base de vocês, se vocês voltarem para não, para tomar alguma providência. A gente já está verificando isso, já está montando um processo coletivo para ajuizar uma ação coletiva com pedido de tutela de urgência para que a EDSER não cumpra esse acordo no TCU. E manter esse pagamento para vocês e levar essa discussão para a Justiça do Trabalho definir se vocês vão ter direito ou não a receber insalubridade sobre o base. E que isso não fique à mercê lá da Justiça Federal, porque a Justiça Federal ela não é competente para julgar questões trabalhistas. Relação de trabalho não é competência da Justiça Federal. Então, doutora, uma dúvida. Ramara perguntando. Tem gente que acredita que só quem é estatutário tem direito adquirido. A senhora pode explicar, por favor? Não, a questão é que vocês são seletistas. Mesmo que seja estatutário, a relação de trabalho ela é discutida pela Justiça do Trabalho. Então, assim, quem for estatutário que está recebendo sobre o base, vai sofrer alteração também no contrato de trabalho com essa nova decisão. Então, não, é para todos.
o direito adquirido, tanto para o seletista quanto para o estatutário, Exatamente. ele é Vai ser. adquirido. Exatamente. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Quem entrou com esse processo de mediação foi o IBSER. Existe diferença de ter sido eles ou não? Existe. Que quis entrar, ele viu que talvez... Existe, porque na Justiça do Trabalho tem aqueles desembargadores, juízes, que são, às vezes, pró-reclamante ou pró-reclamada. Então, a depender da vara da turma lá do TST, que eles ingressaram com essa mediação, pode ser que o desembargador não decida a nosso favor, decida a favor da empresa. Então, essa mediação que a CONDICEF está propondo, ela é para ser levada para um desembargador que dê mais atenção para o reclamante e não para o reclamado, entendeu? Então, você vai entrar também com um pedido de mediação, mesmo que ele já tenha entrado com Mesmo que já tenha entrado. essa mediação. Uhum. E essa questão da mediação, gente, é uma alternativa da gente saber como o TST, como o tribunal entende essa questão que vocês estão passando. Então, assim, para a gente ter uma prévia, tipo, a partir do momento que a gente ajuizar as ações trabalhistas, para a gente saber como que o TST vai decidir, entendeu? Doutora, a Ramara pergunta. Ela meio que está catalisando as perguntas do pessoal. Quem está em cargo de chefia e foi admitido antes de 30/4/2019, se voltar para a assistência, tem direito à PFNI? Eu acredito que, assim, se ela recebe a insalubridade, ela também vai fazer parte dessa decisão. 30/7, pessoal, que tá certo, escreveu errado. É Isso, 30/7. Quem entrou... Quem entrou quem está em cargo de chefia e foi admitido antes. Se estiver recebendo a insalubridade, que é o objeto que a gente está discutindo sobre o base, vai entrar nessa decisão também. Independentemente do cargo. De julho de 2020. Sai assistência técnica. Mas você está no cargo de chefia, está recebendo para vocês? Acho que a questão é quando voltar. Ah, A pessoa volta, Acelera. se ela volta, Para todos, eu acho que não, né? Foi 29. Eles são... Eu entendo que sim, ele volta a receber. Acelera, né? Na data de 19 aí, ele está dentro. Agora, sobre o base, então ele está dentro dessa decisão também. O pessoal está querendo saber se já pode votar. Tem gente que precisa sair. Ah, tá. Como que vocês estão controlando isso no online? Mas vamos, acho que a gente pode colocar. É segunda 12 meses. Falta 7 minutos. Alguém pode contestar depois e perder todo o trabalho que a gente está fazendo aqui. Dá para esperar mais 7 minutos. Vai tirar a votação. Depois a gente vai ter que tirar print. Por exemplo, quem já ganhou a justiça já recebe os 40%, que já entrou no processo anteriormente, qual o risco de perder também? Eu entendo que sim, mas eu acredito que esse caso aí de quem já demandou, né, porque vocês estavam querendo, se eu não me engano, a alteração do base, do grau da então, eu entendo que isso aí também pode ser revisto a partir dessa decisão. Só que esse caso a gente vai ter que analisar melhor. É isso que eu queria perguntar. Nesses casos, vocês vão, nessa coletiva que vocês vão fazer, vai ser olhado diferente ou vai entrar no coletivo? Porque às vezes a gente, dependendo, fica até meio prejudicado nessas ações. Então, porque a gente já tem uma decisão transitada em julgado. Mudaria alguma coisa? Então, porque a sua ação, ela não está discutindo a questão do base e do mínimo. Ela está discutindo... Foi discutido também? Também, durante o processo todo. Eles sempre recorreram tentando voltar para o mínimo. Então, já teve discussões em alguns processos. Pode ser que em todos não, mas alguns sim. Inclusive, aí isso já foi discutido, o juiz já delegou que não, então aí a gente fica preocupado em relação a isso. Se vai ter um olhar diferenciado ou se vai ser no coletivo. Olha, a princípio, a ação coletiva é visando a não alteração do base do mínimo. Entendeu? Então, assim, eu entendo que isso não prejudicaria vocês, porque a gente vai levar para a ação coletiva. Se a gente manter o salário, a insalubridade no salário base, isso não vai alterar em
vocês. Entendeu? A questão é essa. O percentual já é outra discussão. É, o percentual já é outra discussão. Estão querendo mexer com o máximo. Mesmo se tirar de 20, de baixar 40, É porque se você ganhou da justiça os 40%, você já tem o direito a receber. Então, o que nós temos que trabalhar hoje é o quê? Para que seja em cima do vencimento básico e não em cima do salário mínimo. O percentual, se você já ganhou os 40%, no nosso entendimento, você vai continuar nos 40%. Entendeu? Porque você não pode passar para o salário mínimo e ter a PFNI. Por quê? Porque a PFNI, com o passar do tempo, ela vai ser diluída. Daqui a uns dias não é nada. Ela não vai ter aumento. E essa questão que você falou que em alguns casos já discutiram também a questão do base, do mínimo, aí eu acho que é uma análise mais específica que a gente teria que fazer. Entendeu? Mas a princípio a ação agora do momento é que não haja alteração. Entendeu? Inclusive, gente, a lista que está passando aí é uma lista que a gente vai encaminhar para a Concef dos presentes e que, se todo mundo aqui concordar, né, se a maioria, no caso, concordar, essa lista vai ser encaminhada para a Concef. Então, assim, é o nome de vocês que vai constar lá falando que não. Então, assim, se porventura alguém não tiver assinado, a lista é com esse objetivo. Tá bom? Doutora, É importante que todos assinem, porque essa aqui já está tendo essa Assembleia aqui e está tendo em outros estados também. Então, não pode contar o que a maioria decidir, ele vai ser encaminhado pela Concef. só para esclarecer que a reunião está sendo gravada, viu, aqui no servidor do sindicato. Então, assim, na hora que a gente for fazer a votação, o pessoal pode escrever aqui, depois a gente tem a gravação. Então, pode avisar o pessoal que está perguntando aqui que só vai votar quem recebe em cima do base. Isso. A gente já informou algumas vezes, mas pode mandar de novo. Só vai votar quem foi até 31/7/2019. Às vezes eu coloco isso aí também, porque o pessoal vai entrando nas lives depois, que já começou. A gente que está online não tem jeito Mas de ter vai assinatura. esclarecer logo a votação, ele vai voltar e esclarecer novamente. Está quase dando período aqui. Me tira a dúvida, nessa decisão lá acho que João Pessoa, né, na Paraíba, então, a juíza falou que alguns artigos lá, de retroatividade salarial, que era proibido por causa disso, mas deu a entender que ela é favorável a uma mudança, contando que a empresa E simplesmente é PFNI. Isso aí é. Mas no e-mail que a empresa mandou, no mês de maio, ela falou, ou vocês decidem, ou então vai ser feito de qualquer forma sem a PFNI. Aí, com essa decisão judicial, ela pode fazer sem a PFNI ou só com a PFNI? Não, porque aquela decisão da Paraíba, ela vai atingir aquele sindicato, os filiados daquele sindicato, entendeu? Ela não é erga omnibus, que é o que a gente disse, não se estende a todo mundo. Provavelmente, naquela decisão, eles juntaram o rol de filiados daquele processo, eles juntaram o rol de filiados deles. Então, assim, é por isso que a gente fala para ter cuidado com o ajustamento dessas ações, porque, querendo ou não, aquela decisão, ela é negativa para nós já. Porque, assim, a gente já tem que enfrentar o acórdão do TCU, que já é ruim, e mais aquela decisão que é ruim também, entendeu? Isso é importante centrar nas decisões a serem encaminhadas para o CNPS, também para os sindicatos filiados, para evitar de acontecer de um ou outro, como aconteceu lá. Dá a entender que ganhou, mas seria o ganhar. É prejudicial, é tudo que vocês não querem. Vamos a sentar decisão lá foi mesmo, contra imagina você, na assim. realidade. E é o que a empresa quer fazer. Eu entendi, é mais que um salário mínimo, gente. Muito dinheiro. Eu entendi que aquela resolução lá era para proteger até a decisão. Era para não ser tirado do regime, como eu disse até que fosse decidido em definitivo. Mas caso vocês aceitem aquela Do jeito decisão só lá, abrange lá, né? concordou. Do jeito só abrange lá, né? Aquela
Não, Só uma Se aceitarem, dúvida. se vocês aceitarem aqui lá, Não, acabou. Vai só ficar uma lá dúvida. e congelado, daqui a uns tempos acabou. Ninguém vai aceitar isso, não. Acho que aqui em Goiânia, não. Só para esclarecer uma dúvida, assim, porque quando a gente ouve uma palavra tipo transitou em julgado, já foi julgado, o TCU já está pedindo que reveja, porque ele está vendo que está errado, assim, em relação à base de cálculo. Então, quer dizer, o Tribunal de Contas está falando, ó, vocês estão errados, tem que ir. Ele não está, para mim, no meu entendimento, ele não está falando, o que é que vocês querem fazer nessa situação? Ele está determinando, porque assim, vocês estão errados. Eu entendo assim, não sei se todo mundo entende dessa maneira, porque para mim ficou meio... Porque se o TCU está falando que está errado e eu tenho uma prestação de contas que eu pertenço a uma empresa estatutária, de certa forma, né, que é a EBSER, eu tenho que ficar dentro do orçamento. Se eu estou extrapolando esse orçamento, uma hora pode ser que esses cortes aconteçam, né, de maneira sem... Porque já foi julgado, o Tribunal de Contas está falando que a base de cálculo está errada, pelo menos é o que eu entendi, pela leitura do documento, que encontra-se errada a base de cálculo, e que a EBSER, assim, tente, de alguma maneira, fazer com que os danos... Minimize os danos. Ela não está falando que ela não vai provocar danos. Só para assim, minimize esses danos. Porque se eu tiver que usar a força legal em relação a orçamento, em relação às finanças públicas, que a gente sabe que o orçamento ele tem um limite de gasto, principalmente para pagamento com servidores. Então, assim, qual a garantia que eu tenho de que qualquer um que chegar lá, mesmo passando uma juizada, com acordo, a decisão que o juiz vai tomar baseado dentro do orçamento público? Eu acredito nisso, que todos os servidores públicos eles têm que caber dentro do orçamento público. Não dá para eu ficar de fora, extra-orçamentário, e fazer esse... Então, assim, tem alguma garantia de que a gente não aceitando isso, daqui para amanhã, a empresa, como já foi transitado, julgado, dado como ilegal esse pagamento em cima do que foge a todos. Já teve uma lei revogando, né, a norma que fez essa... existe alguma garantia? Porque, assim, é muito fácil falar agora que, assim, não quero, mas chegar ali na frente, a empresa falar, não podemos pagar, porque, né, está fora do orçamento, vai cortar de todo mundo. Eu acredito sim, vai cortar sem... com a justificativa de que está errada a base de cálculo. Eu entendo. A questão gente... Só um minutinho, doutor. São 15 horas, então a gente já faz a segunda chamada da Assembleia, né? Então já... Aí a senhora faz esse esclarecimento. Pode continuar, doutora. Tá. Só para abrir a segunda chamada. Gente, sendo bem franco com vocês, não tem garantia. Não tem garantia, mas a gente entende, porque é um caso muito semelhante que aconteceu com o pessoal da CONAB. Teve uma decisão do TCU retirando algum direito que eles já tinham e foi levado para a Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho falou que não deveria ter, porque é uma alteração lesiva ao contrato de trabalho. Então, assim, falar para vocês que eu garanto que vocês vão receber, continuar recebendo sobre base, eu não posso fazer isso. Porque o que a gente vai travar agora é uma batalha judicial, só que levando a situação de vocês para quem é competente para julgar, que é a Justiça Trabalhista. Então, assim, nós temos argumentos e fundamentos de casos semelhantes, que é esse da CONAB, que gerou um tema 1123 lá no TST, que determinou que não tinha que haver essa alteração de um outro determinado benefício lá. Então, assim, não há garantia. A gente vai travar uma batalha judicial agora para permanecer o pagamento sobre base. Então, assim,
Não tem como garantir. A gente vai levar para o judiciário, levar para quem é competente para decidir isso. Adendo na fala do doutor aí, é que em relação ao direito adquirido, e tem pessoas que têm já há alguns anos que percebem essa diferença, historicamente o TST e os tribunais que reconhecem o direito trabalhista, ele não vai levar em conta jamais a questão da receita pública, ou a questão do que a empresa quer. Não, aqui nós estamos tratando de coisas diferentes. Aqui é uma questão político-sindical, e da qual nós estamos dizendo que é possível, com o pessoal competente, que é a CONDCEF e a NADCEF, o SINDCEP, com a estrutura judicial da doutora Natália, está dando respaldo a essa categoria. Só para complementar, obrigado. E assim, você fica inseguro por questão de orçamento, mas na Justiça do Trabalho existem diversas ações para empregados públicos, para servidores públicos, entendeu? Mas é importante essa pergunta que você fez, justamente para a gente esclarecer que não tem garantia, gente. Não tem garantia. A luta por prevalecer, né? E a questão de a empresa implementar, vai ter redução de salário, é outra coisa que... Só que uma outra questão que a gente precisa chamar a atenção, toda vez que a EDSER ou que o TCU quiser tirar algum direito de vocês, vocês simplesmente vão aderir? Não, de jeito nenhum. nem eu tostão. Quando você vai para o TST, né, muito bem, você tem que ter um objetivo infanticídio. E aí, lá no TST, os ministros tiraram mais do que a empresa ofereceu. Então, antes a gente participava dos lucros, agora não tem mais lucros, né? Porque a gente recebia lucro. Não, mas eu não recebi lucros. Tu lembra, né, Mayra? Não. Mayra tá mais velha que eu aqui mesmo. A questão que eu penso é o seguinte, é uma situação que vai gerar muita insegurança, muitas incertezas, né? Mas eu confio que quem de fato Eu acho que tem que brigar. é a Justiça do Trabalho, que cuida das relações trabalhistas. E aí, assim, por quê? O que pode acontecer? Vamos supor que, Deus o livre, a gente aceite essa parcela fixa no organizatório. No próximo plano você tem a certinha. Sem envolvimento de justiça. Então, assim, se é querer... Não, cala a boca, bom jeitão, isso aí. Que seja via justiça. Até porque ela não fica minoria. E a questão do orçamento? A gente já é menos profissional do que os que estão recebendo pelo salário mínimo. E se for, o que teve que continuar pagando essa nossa edital já era para a gente receber na base. E a questão do orçamento, qual foi colocado, não foi uma questão que foi levantada nem no documento do CCU. Que até então estava tendo orçamento, a partir de agora não vai estar? Pois é, porque eles tiraram do cálculo o nosso valor. Na decisão do acordo que teve, porque assim, o TCU mandou a EDSER implementar. E aí, a EDSER, ela entrou com uma ação pedindo anulação daquela decisão. E aí, nesse acordo que saiu da Justiça Federal, concordando com o TCU, ele diz que há um prejuízo de 30 milhões de reais. Esse é o documento que fala com prejuízo, mas os rombos que ele faz não são. A gente está trabalhando aqui, E outra coisa, se vai julgar isso no orçamento deles, imagina os rombos. Sim. Que é R$2 mil, que por para pessoa nós que faz é uma R$2 coisa. mil. Isso aí você tirar de uma família, tipo, de hoje para amanhã, entendeu? Então, faz muita diferença. O pessoal está desmobilizando aqui, está perguntando se pode votar. Vamos lá. Aí deixa eu só organizar aqui rapidão. Gente, acho que a votação tinha que separar. Alguém é a favor? Deixa eu só falar uma coisa aqui. É o seguinte, pessoal, para quem está no site aí, para quem está no site me ouvindo, como que vai ser a votação? Zera tudo, porque a gente vai entrar em regime de votação agora. Então vai ser assim, vai ser levantando a mãozinha. Todo mundo sabe que tem um botãozinho aí da mãozinha embaixo, aí no Google Meet. Porque quando a pessoa levanta a mãozinha, a pergunta, eu acho que tem que ser assim, quem recusa a proposta, que é a maioria, né? Aí, por exemplo, aí quando for perguntado, levanta a mãozinha. Pode colocar no chat aí, mas levanta a mãozinha, porque a mãozinha dá para contar.
Ok? Tá, mas não abre a fila agora, não. Na hora da votação. Na hora da votação. Calma aí. Vai lá. Vamos lá. Faz a pergunta aí. Quem faz? Você, Então, Alexandre? vamos, Mais parecido, todos esclarecidos. Esclarecido para votar? Sim. Então vai ser encaminhada a votação. Bom, então aqui nós temos o item 2, que é o seguinte: avaliar e decidir sobre a proposta. Hã? Não votar em cima do primeiro? Não, o primeiro são os informes que nós acabamos de passar, né? Então, Depois a gente encaminha a votação. eu vou ler as propostas, depois a gente encaminha a votação, tá certo? Então, primeiro, avaliar e decidir sobre a proposta da EBSER. Alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade para o salário mínimo vigente, aplicável a todos e a todas, empregados e empregadas, admitidos até 30/7/2019 e implementação da parcela fixa de natureza indenizatória, PFNI, para os empregados e empregadas que em 30/4/2025 percebiam o adicional de insalubridade com base no salário base. Esse é um item, certo? Segundo, manutenção do cálculo da insalubridade com base no salário base e, portanto, rejeição da proposta da empresa, apresentada pelo ofício circular SEI número 2/2025, presidente EBSER, de 7/5/2025. 4. Revogação da resolução 88, de 31 de julho de 2019. 5. Ingresso com reclamação pré-processual, mediação, no TST. 6. Deliberar e autorizar sobre possíveis medidas judiciais a serem adotadas pela entidade, as quais serão apresentadas nas respectivas assembleias. 7. Recomendação para que os empregados não ingressem com ações individuais de modo a manter a luta coletiva, inclusive no terreno jurídico. 8. Convocação de um Dia Nacional de Luta para a terça-feira, 3 de junho de 2025. Bom, essas são os itens que nós vamos estar colocando em votação. Então, assim, a primeira e a segunda aqui, que uma é a avaliação e decidir sobre a proposta da EBSER, que é a que todos conhecem, né? Acho que a gente já coloca em votação? O pessoal está pedindo para você colocar um por um. Então, vamos colocar em votação um por um, certo? Então, vamos em regime de votação. Aqueles que são favoráveis, né? Os que são favoráveis. Não, eu acho que esse aqui tem que ser o contrário. O contrário, Aquele contrário, certo? Os que são contrários à avaliação e a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade para o salário mínimo vigente, aplicado a todos os empregados admitidos até 30/7/2019, e implementação da parcela fixa de natureza indenizatória, PFNI, para os empregados que em 30 de abril de 2025 percebiam o adicional de insalubridade com base no salário base. Então, aqueles que são contrários a essa proposta da EBSER, manifeste levantando a mão. Permanece com a mão levantada. Pessoal, agora é a hora. Tira a foto. Todo mundo a mãozinha aí, ó.
Eu estou conversando com o pessoal aqui, beleza. Isso. Pessoal, só tem 36. Vamos lá, hein? 21 votos aqui. Calma aí. Aqui tá ainda. Calma aí, vamos ver depois. Calma aí, aqui tá indo. Pessoal, em regime de votação, eu estou repetindo aqui para o site, tá? Em regime de votação, quem é contrário à proposta da EBSER, levanta a mãozinha. Já temos 46. O pessoal tirou aqui. Teve 46 votos, até 47, está subindo. Isso. 47, ainda mais. Tem mão no site, na mensagem. Ah, não, gente, é o seguinte, a mãozinha, eu tô vendo aqui aqui onde é que eu vejo a mãozinha aqui, ó. Eu vejo a mãozinha aqui na live, ó. Aí, ó. Tem 47 levantado, ó. Eu vejo aqui na janelinha. Vamos lá. 48. Vamos atrás. Pessoal, 48, 49. Eu tô achando que tem pessoal que não tá sabendo levantar a mãozinha, tá colocando a mãozinha só no chat. Pera aí, gente, aqui, ó, tem um botão embaixo aqui, ó, não é mãozinha no chat, pessoal, não é mãozinha no chat, não, é a mãozinha aqui embaixo, no botãozinho aqui, ó, tem um botãozinho da mãozinha aqui, ó o botãozinho da mãozinha aqui, ó, isso, faz isso a gente ver, ali, ó, tira a foto da televisão que é mais fácil lá, ó, a mãozinha lá, ó, aí, pera aí, vamos ter paciência que a gente vai longe, isso. Cadê as mãozinhas aqui? 49, ficou no 50. E tem que manter a mão levantada. Tem que manter a mão levantada, isso, não tem problema. Beleza. Então, deu 51. A gente não está conseguindo votar. Explica onde fica a mão, tem gente que não acha. Aqui, ó. Fica a mãozinha fica embaixo, na barra de status aqui, ó. Aí, gente, clica na mão, fica azul. Quer dizer que você está levantando. A mãozinha tem que ficar azul, exatamente. Significa que você quer falar. Está no Quem lado tá do no áudio. celular, quem tá no celular, clica na que tem a carinha, e aí aparece. Isso, quem está no celular, clica onde tem a carinha, e aí da carinha desdobra para a mãozinha. Exatamente. Isso, 53, é porque o pessoal está tendo dificuldadezinha. 53 votos ou mais. 53. Tem 81 pessoas. Vai estar subindo, 54. Eu acho que aí a gente pode aguardar um pouquinho. Do online. Pessoal, nós estamos aguardando, viu? Vamos procurando a mãozinha aí, quem votou ainda. Isso. Porque aqui, ó, como tá gravando, O resto de vocês não tem. inclusive tem a ata também, né? Faz uma ata aqui. 53, até agora. 54. Faltam 6? Parece que faltam só 6. Tem 84, né? 84. 54 já foi contra. Gente, só 54 votaram. E aí? Já tem maioria. Não, pode ter voto. Não, mas de qualquer jeito vai ganhar. Votar, todos aí já votaram? Contrário, abstenção. Todos votaram? Bom, aqueles que são favoráveis. Peraí, agora eu vou baixar. 55, peraí. Pessoal, deu 55 votos aqui contrários. Diz que tem gente tentando aqui, mas olha só, já temos a maioria. Que deu 55 aqui, deu 21 aqui, né? 21 já deu a ampla maioria. Agora, isso. Agora a gente vai dar continuidade para poder votar. Tem que votar a favor, as abstenções, tá certo? Eu vou abaixar as mãozinhas, mas já deu a maioria já. Não precisa ficar preocupado, não. Vamos lá, vou abaixar as mãozinhas de vocês aqui. Beleza, abaixei. Calma. Aí, vai lá. Gente, abaixa as mãos aí, já deu. Vamos lá. Clica na imagem da mãozinha para tirar ela, gente. Isso, eu tô baixando aqui. Eu tô escutando. Vamos lá, pessoal. Sem mãozinha agora. A gente não está em regime de votação, já foi. Vai lá, Alexandre.
Em regime de votação, né, aqueles favoráveis manifestam levantando a mão. Pessoal, favoráveis à proposta da EBSER. Então, Favoráveis à proposta da EBSER. Ou seja, seja, que você faz o cálculo pelo salário mínimo e vai ter a PFNI. Zero. Aqueles favoráveis, Zero. zero. Abstenções, Peraí, teve uma aqui, ó. Bianca Cristina de Oliveira. ela é. Ah, deve ser. Pergunta Pessoal, Bianca, só informação. Você quis votar a favor da proposta ou você votou errado? Só para a gente saber. a proposta da empresa. A favor da proposta. Você votou errado, ela não respondeu. Ele não está no nome errado, beleza. É abstenção, né? Abstenções. A favor, zero. Está sendo gravado. São zero. Abstenções. Com duas abstenções. Alguém está anotando isso aí? Você está anotando? Tá, o Gilvan está anotando. Bom, gente, como ela foi rejeitada por maioria dos presentes, com a maioria dos presentes, a proposta da EBSER foi rejeitada, certo? Com duas abstenções e todos os outros votos a favor da rejeição da proposta. Nesse caso, como a proposta foi rejeitada, nós vamos apresentar agora, e vocês vão decidir, sobre as propostas dos trabalhadores e as medidas que poderão ser adotadas sobre as matérias quais sejam. Né? Bom, primeiro, em regime de votação, tá, gente? É a manutenção do cálculo da insalubridade com base no salário base e, portanto, rejeição da proposta da empresa apresentada pelo ofício SEI número 2, 2025, presidente da EBSER, de 7/5/2025. Aqueles empregados que são favoráveis à manutenção do cálculo da insalubridade com base no salário base e, portanto, a gente rejeita a proposta da empresa, por favor, manifestem levantando a mão. Agora é hora de levantar a mãozinha aí, pessoal. Isso, levanta sem dó aí. Não, agora você está aprovando. Porque ela rejeitou. Agora a gente mantém a manutenção em cima do base. Está entendido, né? Que agora nós estamos votando pela manutenção do cálculo da insalubridade com base no salário base, né? O pessoal que falou que não entendeu aí, entendeu? Sim, todos podem. Não, só quem recebe hoje em cima do base pode votar. Essa pergunta. Só quem é. Essa não é a mesma pergunta, pessoal, só explicando para eles aqui. A primeira é a rejeição da proposta da empresa. Agora é a manutenção da salubridade em cima do base. Da forma que está. Isso. Por isso que eu estou explicando, Júlio. É por isso que não dá os 70, porque nem todos têm. Né? Na sala que é um voto. Aqui deu 46, tinha dado 46 aqui. 46, é porque só vota, nem todos têm em cima do 46. 46, né? E aí nem nega todo mundo que vota, entendi. Pronto, posso? Eu creio que sim. Então, pede para abaixar a mãozinha. Vou abaixar a mãozinha, pessoal. Votação encerrada, tá bom? Beleza, abaixou. Aqueles que são
contra a manutenção do cálculo da insalubridade com base no salário base, por favor, manifeste levantando a mão. Aqui não tem nenhum voto. Não, zero. Zero voto. Tá certo. Abstenções? Zero. Zero abstenções. Por unanimidade, foi aprovado a proposta de manutenção do cálculo da insalubridade com base no salário base e, portanto, rejeição da proposta da empresa apresentada pelo ofício CEI número 2/2025, presidente da EBSER, de 7/5/2025. Agora vamos votar um próximo item, que é revogação da Resolução 88, de 31 de julho de 2019. Aqueles empregados que são favoráveis à revogação da Resolução 88, por favor, manifeste levantando a mão. Isso. Pessoal, essa todo mundo pode votar, hein? Essa todos podem votar. Está em regime de votação aqui. Subindo aqui ainda. Pessoal, 43. Vamos lá. Tem 68 pessoas na chamada, hein? Tem muita gente que deve estar assistindo. Pessoal, a revogação da 88, aquela que diferenciou, da resolução 88, que diferenciou quem recebia do salário básico para o salário mínimo. Essa aqui que está para o salário mínimo. Propôs, né? Beleza, 45 favoráveis à revogação. Contrários à revogação? 46, deu 46 aqui. 46 a favor. Agora vamos votar aqueles que são contrários à revogação da Resolução 88, de 31 de julho de 2019. Aqueles que são contrários, por favor, manifestem levantando a mão. Beleza, zero. Zero votos. Abstenções? Zero. Zero também. Próximo item. Ingressar com reclamação pré-processual, mediação, no TST. Aqueles que são favoráveis para que haja o ingresso com reclamação pré-processual de mediação no TST, por favor, manifeste levantando a mão. Isso, pessoal, essa votação é só para quem recebe em cima do base. Beleza. Tá, é o seguinte, pediu para repetir, Alexandre, repete aí, por exemplo. Aqueles empregados que são favoráveis ao ingresso com a reclamação pré-processual, ou seja, a mediação no TST. É aquilo que a doutora Natália recomendou no início da reunião, pessoal, que não é uma ação, mas é uma mediação, que é favorável porque ela é muito legal. Né? Só esclarecendo. 39, 40... Está repetindo. Está online. Está tudo online. 42. Vamos lá, pessoal, mais 10 segundos, hein? 42, 43. Lá tem mais 4 para votar.
42, são 46. A lei tem muito forte. Isso, pessoal, vocês já estão craque na mãozinha aí. Ó. Vamos lá, mais alguém para votar? Já temos 44. Já temos suficiente, a maioria absoluta. Gilvan, 44. Aqueles empregados que são contrários à reclamação pré-processual, ou seja, a mediação do TST, por favor, manifeste levantando a mão. Quer dizer, 0 votos. Abstenções? 0 também. 0 também. Próximo item. Aqueles empregados que são favoráveis a deliberar e autorizar sobre possíveis medidas jurídicas a serem adotadas pelas entidades, as quais serão apresentadas nas respectivas assembleias. Então, aqueles que são favoráveis, por favor, manifeste levantando a mão. Isso, vamos lá. Que o sindicato delibere, né? Aqui, ó. Deliberar e autorizar sobre possíveis medidas jurídicas a serem adotadas pelas entidades, as quais serão apresentadas nas respectivas assembleias. Ou seja, nós vamos vir aqui e apresentar. Pessoal, só para explicar, é essa medida que vai dar agilidade para o sindicato tomar as medidas necessárias judiciais. Então, assim... nós não vamos tomar nenhuma medida sem consultar vocês. Nós vamos chegar aqui e vamos propor. E a proposição de ação é essa. Vocês são favoráveis? Não tem a mão levantada, pessoal, por favor. Obrigado. Já contou aí? Aqui deu 36 já. 36, é? 36 aqui, Vamos ver se tem mais aí. 37 está subindo ainda um pouquinho. 38. Vamos lá, pessoal. Autorizar o sindicato a fazer as ações que precisa. 38. Mais alguém? 39. Vamos, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vamos lá. 39, vamos. 39. Aqueles que são contrários à deliberação e autorização sobre possíveis medidas judiciais a serem adotadas pelas entidades, que serão apresentadas nas respectivas assembleias, por favor, manifeste levantando a mão. Está acabando já. 0. 0. Abstenções? 0. Só falta mais 2 itens para ser votado. O mais importante já passou. Mais duas pões de pauta. Tem mais 2 itens. Próximo item é o seguinte, recomendação para que os empregados não ingressem com ações individuais de modo a manter a luta coletiva, inclusive no terreno jurídico. Certo? Está esclarecido? Então, aqueles que são favoráveis à recomendação para que os empregados não ingressem com ações individuais de modo a manter a luta coletiva, inclusive no terreno jurídico, por favor, manifestem levantando a mão. Pessoal, está quase acabando, hein? Está quase acabando. Tá. Pode repetir o que está votando? Pode repetir o que está votando? Sim. Repetindo. Para eles lá do online. Repetindo.
recomendação para que os empregados não ingressem com ações individuais, de modo a manter a luta coletiva, inclusive no terreno jurídico. Hein? Oi, vem cá vocês, só para falar aqui. Só tem mais um item que é sobre o dia 3. Se a gente vai fazer Dia Nacional de o Luta. Dia Nacional de Luta. Acho que esse ponto é muito importante da gente votar. Vamos botar aí, ó. Tá, então vai. Ivan, 29, 29. É. 30, deu 30 aqui. Contrários? Contrário, deixa eu ver. Aceita que bem. Abstenções? Não. 0. Então vamos lá, gente. O último item a ser votado: convocação de um Dia Nacional de Luta para a terça-feira, 3 de junho de 2025. 2 abstenções, Gilvan. Naquela votação anterior, porque as meninas colocaram depois. 2 abstenções. Vou contar. Conta aí, Bernardo. Agora é do Dia Nacional de Lutas. Beleza. Dia 3 de junho. É verdade. Aí, não, vem cá, deixa eu falar mais uma coisa. O que a gente vai fazer no dia 3? Porque a gente vai estar propondo o seguinte: a gente vai lá na porta, a gente juntar todo mundo, a gente pode até fazer alguma coisa, uma cacereira, alguma coisa assim, você entendeu? Que horas? Que horas seria? É como se fosse uma greve. É um dia inteiro. É como se fosse uma greve. Você não precisa. Giovana, 30. Começa às 6 e só passa. A gente vai fazer alguma coisa. Abstenção contrário. Agora vamos lá. Ainda relacionado ao Dia de Lutas. Contrários. Contrário a Dia de Luta a favor. Não, já foi. Já passou. Beleza. Já foi? Não. Pessoal, agora a gente já está no outro momento da votação. A gente está no contrário. Quem é contrário ao Dia Nacional de Luta? E quem é abstenção? Não, agora é o contrário. O Ramalho está perguntando se vai votar a Assembleia em caráter permanente, vai ficar em estado de Assembleia ou não? Vai ficar em estado de greve. Estado de Assembleia. Mobilização, né? Ó, foi muito bom a reunião hoje, eu fiquei surpreso, sabe? E eu acho que da agora para frente nós vamos ter cada dia mais pessoas junto desse movimento que é muito importante para a IBSEC, né? E pela qualidade do trabalho do trabalhador. Não, mas é o